pessoal, bem-vindos a mais um webinar do Rerenit. Meu nome é Rafael Gontijo, eu sou Head de Novos Negócios aqui da empresa e é sempre um prazer estar com vocês. Hoje, edição especial sobre gestão de trabalho remoto e a gente convidou a Cíntia Silva e o Rafael Pinho, que são o pessoal lá da Prepara Todos, que vai participar com a gente nessa conversa. A ideia é que a gente fale de forma bem informal como está sendo esse processo de transição do trabalho presencial para o trabalho remoto e entender com eles, né, os maiores desafios, como que eles estão fazendo para gerenciar as atividades, as tarefas, o workflow do trabalho, o processo de trabalho como um todo e também a comunicação e a gestão da equipe em geral. O Rafael, ele é o CEO da Prepara Todos, a Cíntia, ela é a Head de Negócios e Customer Care lá da empresa também, e a Prepara Todos é uma empresa do grupo Cartão de Todos, então eu vou deixar eles aí bem à vontade para se apresentarem também. Desde já, pessoal, muito obrigado por ter aceitado esse convite e vamos lá bater esse papo. Maravilha, Rafael, obrigado aí pelo convite. Só falando um pouco sobre a Prepara Todos, né? E apresentando também a Cíntia, você já falou, né? Ela toca toda a parte comercial nossa lá da Prepara. E é uma pergunta interessante, né? Como é que a gente está se organizando na visão de home office, né? Para Prepara Todos, só dando uma geral, o que é a Prepara Todos? A Prepara Todos é o braço de educação e empregabilidade do Cartão de Todos, tá? Cartão de Todos, ele é o maior cartão de descontos do Brasil. A gente foca na base da pirâmide, classe C e D. É um cartão que dá desconto em saúde, educação e lazer, tá? Então, a gente está aqui, basicamente, trabalhando, entregando uma solução educacional de empregabilidade para esse nosso cliente Cartão de Todos, que é o nosso maior foco. Legal, muito bacana. É uma empresa realmente bem relevante e que bom que vocês já estão inseridos aí nesse grupo, o que traz também essa maturidade de gestão, um endosso bem bacana para apoiar nesse desenvolvimento de vocês. A Cíntia, como eu comentei, ela está como Head de Negócios e Customer Care, né, Cíntia? Que também está bem ali no lado a lado da equipe. Conta um pouquinho para a gente como é o teu dia a dia hoje dentro da Todos. Isso. Na verdade, lá na Prepara, eu faço toda essa questão do trabalho comercial junto com o Rafa, né? E tenho ali a equipe de assessoria. A gente tem 4 equipes, basicamente, hoje dentro do nosso guarda-chuvinha ali. Então, a gente tem a equipe comercial, que a gente divide em assessoria para as franquias, porque hoje as franquias do Cartão de Todos, eles funcionam como pontos de vendas, né, também da Prepara Todos. Então, a gente tem uma equipe comercial dedicada para olhar essas franquias, os resultados, enfim, né, para cuidar aí desse pessoal. A gente está implementando a equipe de Inside Sales também, né, então a gente está entendendo como que esse mundo aqui dentro vai funcionar, né, tem sido um grande desafio para nós, né, porque é um B2C, né, então a gente está ali entendendo como que a gente consegue falar com esse nosso pessoal aí, com esse nosso público final, né? E na área de Customer Care, eu tenho aí a equipe de suporte, né? Então, é uma equipe que fica dando tanto suporte também para as franquias, quanto para os alunos, para os próprios alunos, né? E a gente tem uma equipe de experiência do cliente. Então, hoje, dentro desse guarda-chuvinha aí, a gente tem crescido bastante. Quando a gente chegou aqui, né, Rafa, era nós dois e a equipe de produção contra o mundo, e hoje a gente já tem aí, só dentro dessa brincadeira, no escritório de Ribeirão Preto, a gente já tem umas 15 pessoas, né, Rafa, dedicadas aí para fazer esse trabalho de expansão. Então, é um grande desafio estar trabalhando remotamente, é um assunto que me interessa bastante, porque a gente está no dia a dia, né, a gente está sentindo na pele aí como que ter a gestão de todas essas pessoas que estão aí trabalhando com a gente à distância e, ao mesmo tempo, não deixar a peteca cair, né? Então, sim, é um trabalho de motivação, de gestão muito próximo. Muito legal, Cíntia. É bacana saber disso, que vocês aí estão aprendendo também com essa nova fase, né,
da gestão do trabalho no Brasil e no mundo como um todo, que eu nunca vi as empresas serem obrigadas a irem para as casas. Essa é a primeira vez que Exatamente. está todo mundo vendo isso. A primeira pergunta que eu tenho para vocês, ela é nessa linha, né? Tempos de crise de Covid-19, o negócio que aconteceu muito rápido e chegou ao Brasil e uma proporção também muito, muito grande. Como foi para vocês o dia em que vocês falaram, a partir de hoje precisamos passar a equipe para o remoto? Eu quero saber o processo de tomada de decisão, como foram os desafios, como que vocês se organizaram e ainda estão se organizando para passar por esse desafio. Se puderem compartilhar com a gente. Bacana. Assim, a tomada de decisão foi bem simples para a gente, na verdade, né? Eu tenho a outra sócia, que é a Renata, que cuida da parte de conteúdo e educação, e a gente tomou a decisão por conta de preservação da saúde do nosso time, no fundo é isso, né? Assim, como é que a gente, antes da gente pensar em deixar a nossa operação rodando, como é que eu consigo, primeiro, resguardar o nosso time, né? E essa foi a prioridade número 1, e depois a gente sentou para discutir como que a gente iria operar, né? Então a decisão foi, na nossa visão, muito simples, né? É uma decisão em termos de saúde, né? Então tomamos a decisão, a partir de segunda-feira todo mundo trabalha de casa e vida que segue, vamos voltar ao nosso dia a dia da operação, cada um na sua casa, e aí sim começaram os desafios, né? Porque, na verdade, no fundo, assim, nossa equipe é uma equipe que já tinha um certo costume de trabalhar home office, né? Um dia ou outro já fazia e tal. É claro que quando a gente vira 100% essa chave, você tem alguns impactos, e por incrível que pareça, na minha visão, a gente vem operando muito bem, tá? Mas eu acho que tem muito a ver com o estilo e com o modelo de agenda que a gente tem. A gente é um time que de certa forma, pequeno ainda, né? A Cíntia falou, a gente tem 15 pessoas em Ribeirão e mais ou menos umas 15 pessoas em São Paulo cuidando da parte de produção. Mas, no fundo, eu acho que o mais importante dentro desse processo é o que a gente já vinha fazendo, né? Então, a gente já tinha uma agenda muito clara do que a gente queria fazer. É claro que quando você não tem uma crise dessa, você está sempre olhando sempre no médio e longo prazo, principalmente planejamento, como é que eu vou terminar o ano, o que eu preciso fazer de produto, um monte de coisa que você vai se planejando de médio e longo prazo, essa acaba sendo a sua agenda natural, né? Quando vem uma situação de crise como essa, você não sabe o que é, porque não é uma crise econômica, não é nenhuma crise que a gente já tenha passado, faz a gente repensar alguns modelos e repensar algumas prioridades. A gente começa a pensar um pouco no curto prazo, né? Na verdade, a nossa agenda acaba virando mais de curto prazo, e as repriorizações e foco passam a olhar muito, muito mais para dentro do que a gente faz dentro da empresa em termos de operação, melhoria de processo. Se a gente tem uma demanda, se a nossa demanda de venda acaba sendo na franquia, que é onde é o modelo do cartão de todos, são franquias que vendem cartão e vendem Prepara Todos. As franquias foram impactadas, porque era um modelo de venda porta a porta, né? Você não consegue fazer um modelo de venda porta a porta se está tudo fechado, né? Então, a gente precisa se reinventar. E acho que isso ajudou a gente, deu um senso de urgência de se organizar rapidamente e buscar alternativas de venda, como a Ci falou, de botar de pé o mais rápido possível e melhorar o processo de inside sales, né? Então, o que eu acho que foi prioritário dentro desse processo foi essa reorganização de agenda e o como a gente se organiza no dia a dia, né? A gente se fala o tempo todo, né? O tempo todo a gente está conectado, seja WhatsApp, seja um call, a gente não perde essa tração de agenda, né? É claro que algumas coisas, mesmo que você planeje algumas coisas para as próximas 2 semanas de entrega, 1, 2 semanas de entrega, é claro que
nesse turbilhão de coisas acontecendo, repriorizações vão acontecer, normal. Mas quando você tem uma agenda muito clara, isso facilita muito a gestão, né? Então está todo mundo sabendo o que precisa entregar, qual é a prioridade, então isso ajuda muito. Então acho que a agenda muito clara sobre qual é a responsabilidade do time, eu acho que é o primeiro passo do que pode dar certo num home office. E aí a Si pode comentar um pouco de como ela está organizando o time dela na frente de vendas e atendimento e relacionamento, porque acho que que essa é uma parte um pouco mais crítica, porque quando a gente fala de vendas, está muito relacionado a curto prazo e muito relacionado a emocional. O cara tem que estar com a moral lá em cima, com a moral lá em cima, o tempo inteiro. Se você não tem gente do seu lado, a chance de você cair a sua performance é muito grande. Então, eu acho que a Si pode contar um pouco da organização que está sendo feito dentro da área dela para continuar fazendo com que o time venha performando e entregando. Por exemplo, cara, o resultado que a gente fez em março, mesmo com a crise, né, do dia 18 para frente, que começou a desgringolar, foi maior resultado do que janeiro, por exemplo. Né? Então, assim, a gente só consegue chegar no resultado desse por conta disso. Muito bacana. Rafael, obrigado por essas contribuições. E eu também vou voltar a bola para a Cíntia, assim, para ela falar um pouco sobre essa parte de organização. Você comentou um negócio que eu achei muito legal, voltado para, a partir de agora, a gente não esquece, mas a gente deixa de stand-by um pouco essa visão do longo prazo, né, uma visão muito lá na frente. Vamos tentar mirar e sermos assertivos numa visão de curto prazo, o que a gente de fato tem que priorizar, como que vai ser essa organização do nosso processo de trabalho. Você comentou da comunicação, dessas conversas, e aí minha pergunta vai ser mais nesse sentido. Cíntia, eu queria saber, nesse processo de repriorização, como vocês estão fazendo para alinhar o que tem que ser feito primeiro, quais são as prioridades? Eu queria que você contasse para mim como você está organizando a equipe em termos de rituais, se vocês se falam com qual frequência, as dicas, me conta um pouco desse processo de priorização e de acompanhamento também, né? Como que você monitora e gerencia e controla o trabalho dentro de casa? Uhum. Na verdade, a gente tem os rituais, sim. Eu brinco aqui que a gente tem uma sorte muito grande, porque a gente tem uma equipe muito hands-on, né? Então, a gente tem profissionais bem maduros, assim, o pessoal já tem essa visão do negócio, a visão, o que o Rafa falou muito do objetivo, onde que a gente tem que chegar. Então, acho que isso facilitou essa transição, né, para o 100% home office, né? O pessoal lá de Ribeirão, eu já tenho uma agenda que eu fico 3 dias da semana para lá e fico 2 dias da semana para cá. Então, a gente já tinha meio que uma gestão semi-distante, né? Então, eles já estavam acostumados um pouco com isso, né? Mas a gente manteve um pouco do que a gente fazia. Então, a gente tem os rituais, sim. Nós fazemos a daily todos os dias de manhã, então, todos os dias, às 9 em ponto, a gente tem a nossa daily. Então, a gente conversa sobre os resultados do dia anterior e fala sobre as expectativas do dia, a gente já trabalha os desafios, né? Então, acho que essa questão do que o Rafa fala do curto prazo está muito alinhado a falhar rápido, né? Então, a gente pega esses desafios que a gente tem e a gente já trabalha em cima desses desafios para melhorar os processos, enfim. Né? Então, a gente tem as deles. Durante os dias, eu tenho os meus bate-papos individuais também, com as equipes, né? Separado, para falar principalmente desses desafios em específicos que eles acabam apresentando na daily, né? E a gente se fala o dia inteiro, né? A gente se fala o dia inteiro. Eu acredito que, assim, nesses últimos dias, a nossa organização ela tem mais sendo pautada exatamente na comunicação. Então, a gente está conversando o dia inteiro. E as prioridades, assim, né? A prioridade ela vai mudando o tempo todo, baseado naquilo que está acontecendo, né? Então, março, a nossa prioridade ela foi colocar a operação home office, né, ali de pé, depois do dia 18, 19, né, Rafa, que a gente entrou ali. E aí a gente pegou aquilo que a empresa tinha de objetivo e
repriorizou as nossas atividades, né? Então, o nosso próprio posicionamento em relação à crise, então a gente hoje disponibiliza a plataforma 30 dias gratuitos para todo mundo sem nenhum compromisso, então qualquer pessoa pode entrar lá né, fazer os cursos, está tudo aberto lá. E aí acho que todas as nossas atividades foram repriorizadas nesse sentido, repriorizadas dentro do objetivo. De vez em quando a gente ainda está apagando incêndio, né? Porque no comercial acaba sendo um pouco tudo é urgente, tudo é importante, nada é circunstancial. Mas a gente está começando a pegar o ritmo aí desse planejamento. E falando um pouco acho, sobre... por favor, Rafa. Só complementando o que a Si falou, eu acho que essa questão de posicionamento para o mercado, ela é muito importante, né? Por mais que a gente tenha feito resultado em março e tenha sido um melhor resultado olhando janeiro e fevereiro, a partir do momento que a gente encontra uma crise como essa pela frente, a gente precisa se reinventar, olhar para dentro e falar assim, nossa, que adianta eu vender nesse primeiro momento a qualquer custo, ou eu preciso me posicionar e ser um facilitador e gerar acesso a quem não tem hoje, que está em casa e não tem acesso a uma educação bacana de qualidade. Então, assim, acho que essa questão, assim, essas viradas de chave e posicionamento também ajuda e muito ter todo mundo, o time inteiro junto, sabendo que aqui não é venda a qualquer custo, não é resultado a qualquer preço. No fundo, o que a gente tem como objetivo é entregar uma solução de qualidade, dar acesso a principalmente esse público que hoje não tem acesso. Então, assim, se a gente tem hoje pessoas que estão em casa, já não estão indo para a aula, já não estão indo trabalhar, e é um público que precisa muito, muito de educação, não faz sentido nenhum eu tentar vender qualquer coisa para ela nesse momento. Então, acho que o nosso posicionamento de ser uma plataforma que vai ser muito mais inclusiva foi uma decisão que eu acho que foi muito bacana, assim, muito assertiva, porque aí a gente não está falando em resultado, não está falando em venda, a gente está falando em tentar fazer o melhor que a gente pode dentro da nossa comunidade. Então, isso tem um impacto muito grande. Não é um impacto só externo, mas impacto interno, inclusive. Sim. Falando até sobre propósito, né, Rafael? Acho que isso é muito importante. As empresas começam a tirar um pouco aquela visão do já que as pessoas estão chorando, vamos vender lenço. Eu não acho que esse é o caminho, né? A gente está numa sociedade, numa comunidade onde as empresas estão aí dispostas a contribuírem com um propósito que tem que estar muito acima mesmo de qualquer finalidade comercial, né, além de um interesse específico, de um interesse de uma minoria. Bom, vamos voltar, na verdade não, vamos continuar o nosso papo, e agora eu queria convidar vocês para a gente falar mais voltado para o processo de gestão de trabalho. Eu estou muito curioso para saber como que, porque assim, na minha visão, a gente tem aí um cenário que vai moldar e muito a forma como as empresas trabalham, né? E principalmente como elas irão trabalhar daqui para frente. Eu acho muito difícil nos próximos 2 meses tudo voltar como era antes. Acredito que o processo de amadurecimento e de gestão vai gerar muitas ideias e mudar muito a forma como as empresas operam hoje. Primeiro que já tem vários estudos, né? Inclusive estudos comprovados de como o trabalho remoto ele aumenta a produtividade dentro das equipes. Inclusive no próprio Rerenit, nós percebemos isso com a nossa base de clientes, que a partir do momento que você monitora e faz a gestão de trabalho, essas equipes se tornam mais produtivas. E ainda assim, trabalhando remotamente, você tem um super benefício que é uma qualidade de vida melhor para o teu colaborador. Então, eu acho que não vai acabar os escritórios físicos, pelo contrário, eu acredito que eles vão permanecer, mas com outras finalidades. Eu acho que aquele ritual de ir para o escritório trabalhar, para fazer a mesma coisa que você faz de casa nos próximos meses, eu acho que isso vai sofrer
um pouco essa oscilação, essa mudança de mindset. E aí, nesse cenário, eu queria ver com vocês como é que vocês estão fazendo, quais são as expectativas para fazer esse gerenciamento das equipes, dar feedbacks, promoções, olhar como é que está a qualidade da entrega, se você já tem algum indicador, acredito eu que no caso da Cíntia, por exemplo, que eu também sou gestor de vendas, a gente olha propostas, a gente olha reuniões, número de vendas, né, receita trazida, mas eu queria realmente que vocês conversassem um pouco comigo nesse sentido. Como que vai ser a gestão do processo daqui para frente? Se vocês aí podem falar também de ferramentas, podem falar de rituais, metodologias, o que vocês acham aí que vão começar a consumir daqui para frente nessa nova mudança? Tá. Bacana, assim, eu acho que eu concordo com você, eu acho que é um caminho meio que sem volta. A gente não vai voltar ao que era antes, eu acho que existe uma evolução do modelo de trabalho. E assim, é engraçado isso, porque eu, em 2005, já trabalhava de home office pela Shell. A Shell foi uma das primeiras empresas a implementarem home office no Brasil. Cara, tem 15 anos isso, né? Então, assim, acho que o mais crítico, eu acho que está muito mais nas empresas que não tinha isso na cultura, e aí de fato os colaboradores vão passar por um processo de adaptação um pouco mais complicado, porque como é que ele consegue gerenciar a casa e, ao mesmo tempo, trabalhar filho e trabalhar, né? Então, tem diversos fatores aí no meio do campo que é complexo. Então, eu acho que depende muito de equipe para equipe e da maturidade, se já teve experiência ou não em trabalho remoto, né? Então, assim, eu concordo e eu acho que, principalmente para esse tipo de empresas que não tem a cultura, eu acho que uma ferramenta ajuda aí muito no processo de aculturamento aí, de home office, até para gerar um certo comprometimento de quem está do outro lado trabalhando. Para mim, eu acredito muito nesse sentido. A gente usa internamente muitas ferramentas de indicador, CRM. O tempo inteiro a gente está olhando acontecendo através de processos sistêmicos que vão dando output para a gente, para fazer as leituras e tomadas de decisão o tempo todo. E a gente está aqui em casa, né? Eu acho que o maior desafio, e aí eu estou olhando um pouco o outro lado da moeda, que outras empresas do grupo, por exemplo, não tinha esse tipo de comportamento, né, de trabalhar em home office. O trabalho ele é sempre local, ele é sempre na operação ou na rua. Então, estão sofrendo um pouquinho nesse processo de ajuste. Mas é incrível como o nosso grupo ele tem um processo de assimilação e melhoria contínua no dia a dia, incrível, porque em 2 semanas aí de caos por causa da crise, a gente já está se reinventando e o motorzinho já voltou a funcionar próximo ao que a gente vinha operando, e isso trabalhando home office, trabalhando em venda interna. Mas eu concordo com você, eu acho que precisa sim ter recursos e ferramentas para fazer esse tipo de gestão. É uma forma de você conseguir gerar o comprometimento, gerar a rotina de trabalho, principalmente para o cara que não consegue fazer isso sozinho. E eu acho que serve sim como uma forma de aumentar a produtividade para esse tipo de empresa, com certeza. Sim. E aí, do lado de cá, né, falando nessa questão de processos, o que eu percebo? Quando a gente tem uma facilidade maior de trabalhar junto com a equipe. Hoje a gente usa o HubSpot como CRM, né? Então, toda a nossa gestão comercial, toda essa utilização da equipe de serviço, a gente já tem o chat e tudo mais, né? Então, a gente usa hoje aqui dentro da equipe comercial, enfim, e dentro da empresa o HubSpot. Então, eu acho que, assim, essa questão a gente consegue gerenciar melhor. O que eu sinto de desafio, e acho que é uma coisa que a gente tem começado
a perceber e trabalhar em cima, na verdade, a comunicação entre as áreas, né? Porque a gente sabe o que está acontecendo debaixo da nossa asa, mas não sabe o que está acontecendo debaixo da asa do vizinho, né? E aí você não ter uma ferramenta ou não ter um processo e uma comunicação bem desenhada acaba impactando nas tomadas de decisão de todas as áreas, né? Então, eu acho que o principal desafio é como que as áreas vão se comunicar, e não só as pessoas, mas as áreas, né, sem uma ferramenta. Então, a gente precisa ter. E a gente brinca que a gente tem um desafio aqui, porque para nós do comercial é tudo muito curto prazo. Aí a gente brinca que a gente tem a briga lá com o Tech, com o pessoal, Sim. cara, eu preciso para hoje. Só que ele fala, cara, eu tenho X coisas na fila para fazer, eu tenho milhares de coisas, mas eu não sei que você tem X Sim. coisas na fila para fazer, então eu preciso disso para ontem, aí fica bravo. E aí a gente tem que se conversar, enfim. Então, acho que ter uma ferramenta, ter um lugar onde você centraliza as demandas, te dá mais clareza e mais segurança para trabalhar, porque você sabe que você não está invadindo lá ao lado do outro ou não está tomando uma decisão que está indo contra, né, os Sim. projetos da empresa. Perfeito, Cíntia. Você tocou num. Primeiro que, assim, obrigado, Rafa, também pela contribuição. E, assim, Cíntia, você tocou num ponto que a gente quer chegar nele, que também, poxa, a gente tá aqui no Rerenit, a gente sabe que vocês são clientes especiais, né? São clientes nossos aí, que a gente cuida com bastante carinho, como todos os outros. E nesse sentido, ô, Cíntia, eu gostei dessa sua fala em relação a essa visão do todo dentro de um processo que ele cabe gestões de equipes diferentes, com propostas diferentes, e aí ter esse lugar onde você centraliza tudo, consegue ter uma visão, uma comunicação inter-equipes e uma visão do processo como um todo, do que cada área está trabalhando, e que também seja uma ferramenta que se converse, né? Que não seja uma ferramenta difícil de usar. Então, é nisso que a gente vem investindo. O Rerenit, ele está, de fato, com várias features focada para essa centralização das equipes e uma visão do todo num lugar só. Conta pra gente, na sua opinião, é claro, como que o Hunt está participando desse processo, vem participando, já participou, e como que você, que já conhece a nossa ferramenta também, já é cliente há bastante tempo, como que você acredita que está sendo importante o uso, né, do Rerenit, não só na Todos, mas para qualquer outra empresa que quer usar o software para gerenciar trabalho? Uhum. Eu acho que a importância do Hunt, o valor da ferramenta está exatamente nessa centralização da gestão. Eu percebo que eu conhecendo a ferramenta, eu sei do grande potencial que tem. A gente, no primeiro momento, trouxe a ferramenta para a equipe de produção, porque a gente, imagina, a gente fazia toda a gestão da produção. A gente tem, lógico, a parte comercial, administrativa, mas a gente produz os nossos conteúdos dentro de casa, né, os conteúdos próprios. Então, a gente tem uma equipe toda de produção. Então, a gente trouxe no primeiro momento para a equipe de produção, e porque a gente, imagina, você gerenciar o estúdio com milhares de horas de gravação de hora-aula e professor de planilhas de Excel. Então, quando a gente trouxe o Ranch para dentro da equipe de produção, a gente já teve um ganho muito grande, e o pessoal conseguia, né, que nem o Rafa tinha a visão de conseguir enxergar tudo que o pessoal estava fazendo, quando que ia entregar, quando que ia ficar pronto, enfim, sem ter que ficar toda hora perguntando lá para o pessoal, né? E a segunda área que a gente começou mesmo a trazer foi para a equipe de design, então a gente foi fazendo as migrações aos poucos, né? Aí na equipe de design, então a gente tinha muito assim, solicitação de arte, solicitação de material gráfico. Então a gente trouxe para a equipe de design, e a grande questão que eu acho que era bacana com a equipe de design era a previsibilidade. Então a gente sabia quando as coisas iam ficar prontas, né? Então a gente conseguia dar um reporte melhor para quem estava solicitando isso para a gente. E o terceiro ganho que a gente teve foi para a equipe de tecnologia. Então, antigamente, quando o Danilo chegou, a gente mandava para ele demanda por WhatsApp, demanda por e-mail, demanda por todo lugar, né, todos os canais, enfim. E ele mesmo sentiu a necessidade de, eu preciso me organizar, eu preciso de uma ferramenta, até para vocês entenderem a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, entenderem o porquê que às vezes demora, enfim. Mas, falar em termos de ganho, eu acho que o ganho maior está nessa questão de conversar entre as áreas.
Eu acho que a quantidade de informações que a gente tem, questão de prioridade, questão de alocação de recursos. Hoje a gente estava batendo um papo exatamente sobre isso. Para eu conseguir, né, cumprir, foi uma colocação muito bacana do Danilo, para eu conseguir cumprir o que vocês estão pedindo para mim, né, de curto prazo, eu preciso ter um tempo alocado para isso. Então, assim, aí entra a questão que eu devo vir. Beleza, então agora a gente vai saber quanto tempo a gente vai ter disponível para a gente poder alocar as nossas demandas de curto prazo. Então, acho que essa gestão, a gente, principalmente quando a gente está remoto, não está no mesmo lugar, ela é muito importante que ela aconteça num único lugar, né? Numa única ferramenta também. Então, eu acho que é um pouco relacionado a isso. Não, muito legal. A gente está caminhando já para o nosso final do bate-papo. E assim, é isso mesmo. Eu acho que. Acho não, né? A gente tem certeza que as empresas precisam, de fato, ter essa visão como um todo, porque quando você está no dia a dia ali presencial, você consegue saber como é que cada um está trabalhando, o que as pessoas estão fazendo, quem está mais tranquilo, né? Se tem alguém sobrecarregado, ou é muito mais rápido e mais fácil você alocar jobs quando você está ali com a equipe presente, que aí você consegue dialogar, consegue conversar com várias pessoas ali sem ter que fazer uma videocall. Então, realmente tem esses pontos, e que agora a gente perde isso com o trabalho remoto. Então, ter ferramentas para fazer essa gestão é importante, garantir o fluxo rodando, garantir o processo rodando, e também um dos ganhos mais importantes que eu vejo em ferramentas para gestão do trabalho são os reports. Né? Então, hoje no Rerenit você consegue gerar um relatório de tudo que foi trabalhado nos últimos dias, porque fazer reports uma semana, 2 semanas de forma manual supre ali uma necessidade pontual. Agora, para um trabalho que não vai durar 1, 2 semanas, e sim vai ser um momento, um processo que vai cair vários meses, remotamente funcionando, ele precisa ter reportes automatizados, porque senão você não vai conseguir centralizar tudo, a não ser que você converse 2 vezes ao dia com cada um da equipe para filtrar o que cada um trabalhou. Isso é humanamente impossível, né? Ter uma pessoa só para fazer isso. Então, a automatização de reportes, de relatórios, eu acho que é um grande ganho. E eu acho que, assim, e só contribuindo aí, eu acho que, assim, pensando nessa frente de home office, as empresas precisam ter a gestão aí do que os seus funcionários, os colaboradores estão fazendo durante as 8 horas de trabalho, né? No fundo é isso. Como é que vai ser essa marcação de ponto? Tem ou não tem, né? Essa questão, eu sei que existe a parte legal do home office, mas o que eu acho que é mais importante aí é o fato da ferramenta de vocês terem o controle do tempo de alocação de tempo por cada uma das atividades, faz com que a gente consiga ter pelo menos um controle do que é o papel, por exemplo, né, de um ponto físico, né? Obrigatoriedade lá da CLT é, menos de X pessoas, acima de X pessoas, você precisa ter um ponto na sala para poder controlar quem chega e quem não, e quem faltou, quem saiu para almoçar e chegou mais tarde, etc. No Runit, o negócio é muito mais orgânico, então você consegue controlar por produtividade muito mais assertivo do que se você tivesse simplesmente fazendo um ponto online para o cara. Então, assim, acho que para os gestores tradicionais que não têm o costume de trabalhar com uma equipe de home office, que tem uma certa insegurança com relação a se o Zezinho está trabalhando ou não está trabalhando, eu acho que essa ferramenta dá essa segurança para esse gestor que não está acostumado com esse tipo de funcionamento de gestão de equipe home office. Então, acho que existe uma oportunidade, de fato, para vocês que, nesse momento, ela é bem latente, ocupar esse espaço.
Essa palavra confiança, Rafa, ela é algo que é bem filosófico, porque a confiança, ela não é dada do dia para a noite, né? Você confia em alguém num processo de entrega, de qualidade de entrega e que leva tempo. E Uhum, como dar confiança para uma equipe num curto espaço de tempo, de um dia para a noite, onde um dia você estava no escritório e a partir dali não mais, né? Então, Uhum. essa construção da confiança, ela realmente, um software para fazer esse monitoramento, ele ajuda. E também acho importante, eu venho sugerindo bastante para as empresas que são clientes do Rerenit que a gente vem conversando, também mudem o mindset, né? Não fiquem focados no esforço. A empresa que monitora esforço, ela está querendo ou não olhar e observar. A empresa tem que tirar essa visão do esforço, do quero fazer, do tô aparentemente trabalhando e começar a Uhum. focar na entrega. Está uhum, entregando? Essa entrega está com qualidade? Tem retrabalho? Tem alterações? Está correto? Porque aí, quando você tira o foco de percepção de esforço e centraliza o foco na concepção de entrega, você quantitativa, você cria números, você tem volumetria da entrega, do período, da qualidade. Isso é o Uhum. importante. Se a pessoa está fazendo isso de manhã ou à tarde, ou se ela parou uma hora ou outra para tomar um café, você não tem que ficar preocupado e ansioso nesse ponto. Isso daí é percepção de esforço. O importante é realmente exato. trazer o mindset para a entrega. Pessoal, para a gente Perfeito. caminhar para o nosso final, então, antes de agradecer vocês, eu queria que vocês deixassem um recado, né, aí, simples, do que vocês gostariam de falar para as empresas que estão assistindo vocês, que vão consumir esse conteúdo, nesse período de trabalho remoto, período de gestão, período de ansiedade, de crise, nas visões de vocês, nos papéis de vocês, deixo aí à vontade para deixar um recadinho para a galera, e aí eu já volto para a gente encerrar. Bacana. Bom, eu acho que a gente está numa época de aprendizado como um todo, aprendizado de como que a gente se organiza como família, aprendizado de como a gente se organiza no nosso dia a dia, até para fazer umas compras, por exemplo, e como a gente se organiza no nosso dia a dia no trabalho, né? E as pessoas estão ficando cada dia mais dessa crise, né? E eu acho que a ansiedade ela está extrapolada, né? Eu brinco, eu falo, enquanto está todo mundo assistindo TV, tentando buscar informação de quais são os indicadores do Covid, minha televisão fica desligada e eu fico trabalhando e tentando fazer o que está na minha alçada para fazer acontecer ainda mais a preparo. Então, acho que assim, a gente está num momento que tudo vai ser aprendizado. Quando eu falo aprendizado, de fato é em todos os sentidos, e a gente tomou uma decisão acertada agora, né, mês passado, de dar acesso a todos à nossa plataforma. Então, eu acho que quanto mais a gente está em casa, a gente consegue se organizar para se capacitar mais. Eu estou fazendo isso. Eu, enquanto caminho de manhã, vou fazer minha corrida, eu estou escutando o podcast para me capacitar, para saber o que o pessoal está fazendo. Então, eu acho que os nossos hábitos acabam se ajustando. Então, acho que assim, meu recado é o seguinte: vamos assistir menos TV. Eu acho que precisa pegar as informações, precisa acessa a um site para buscar essas informações, foca no que você precisa fazer nas suas entregas do dia a dia, para sobrar tempo para você se qualificar. Como a gente falou, o mercado ele já mudou, não é que ele vai mudar, ele já mudou. Tem empresas aí que, infelizmente, estão demitindo, empresas que vai fazer redução de salário e tempo de trabalho, e o mercado daqui a 6 meses vai ser outro. E você precisa estar pronto, porque se tiver uma oportunidade para você e você não estiver pronto, não vão te chamar. Né? Então, acho que é um momento muito de aprendizado, aproveitar esse momento para se dedicar e se qualificar e olhar muito para dentro de você. Tá? Bacana. Do meu lado, eu costumo, com os meus colegas aí de profissão, eu costumo falar para a gente
encarar esse período, né? Não ter medo da mudança, eu acho que é, né, o primeiro passo. Acho que essa construção de confiança que você falou, né, é muito forte. Então, a gente precisa confiar naquelas pessoas que trabalham com a gente, né? Então, não ter medo da mudança e não encarar como uma revolução, e sim encarar como uma evolução, né? Quando a gente encara como uma revolução, ou seja, eu preciso revolucionar tudo, a gente acaba dando aquela travada, né? Porque você aumenta o problema, né? Então vamos encarar como uma evolução, olhar que tudo que chegar vai fazer parte de um processo evolutivo, tanto dos nossos processos, como na nossa maneira de gerenciar as pessoas, como na maneira da gente enxergar o nosso trabalho, o trabalho das nossas equipes, trabalhando muito nessa questão da performance, produtividade, não só, como você falou, dessa questão do deixa eu ver se ele está ou não online aqui, se ele, né? E não do esforço. Então, eu acho que é muito essa questão de evolução, de acreditar nas pessoas que a gente trabalha, se preparar. Eu acho que é o momento de olhar para o que o mercado tem disponível. Então, ter uma ferramenta, por exemplo, de gestão faz parte da evolução, né? Então, dessa mudança de mindset e da questão da adaptabilidade, né? Então, não são os mais fortes que sobrevivem, são os mais adaptáveis, né? Então, acho que é o momento de se adaptar à nossa realidade aí. Perfeito, fechou com o Darwin aí, incrível. Pessoal, então vamos nos preparar todos, né, não? Pra gente Opa. se organizar. Muito obrigado pelo bate-papo, por ter aceitado aí esse convite. Todo mundo que está assistindo, que quiser depois mais informação, a gente vai deixar aí os contatos da Cíntia, do Rafa, para vocês acionarem os LinkedIns e os e-mails. E vamos lá nessa pegada, né, com esse foco, com essa intenção de trazer aí boas energias, sair um pouco da televisão, porque realmente ali acaba que se você assistir muito, você vai ficando para baixo. Tóxico, né? Vai ficando um negócio meio doido. E vamos focar realmente no que a gente pode nos desenvolvermos, no que a gente pode, no sentido de ver as oportunidades que tem aí no mercado, o que a gente consegue abraçar, como eu me encaixo, como eu me insiro na problemática, né, dos meus clientes, meu processo, e claro, sempre cuidando da equipe, cuidando do bem-estar de todo mundo, do trabalho, acompanhando como é que tá as pessoas, não só em relação à colaboração, a trabalho, a entrega, mas também como é que tá a família, como é que tá a saúde, como é que tá o dia a dia, como é que tá o lazer de cada uma delas. E assim a gente finaliza o nosso webinar sobre gestão de trabalho remoto aí com o pessoal da Prepara Todos. Muito obrigado, Cíntia, muito obrigado, Rafael. E aí, um abraço para todo mundo, a gente se vê nos próximos. Até lá. Tchau, tchau, abraço.